Oi, gente, 27 de maio de 2024, nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova que está no ar. Que privilégio a gente poder fazer circular informações de maneira responsável, com reflexões cuidadosas e também poder construir cidadania e conhecimento juntos por aqui. Nosso programa é sempre muito democrático, se não é hoje ou esta semana que você está vendo, não há problema, porque você consegue estabelecer todas as circunstâncias de interpretação olhando para o percurso histórico, para a linha do tempo, daquilo que a gente contempla por aqui. E sabe de uma coisa? Se você está vendo nesta segunda-feira, dia 27, além de tudo que a gente tem repercutido nas últimas semanas, dessa enorme, de efeitos incomensuráveis ainda, tragédia climática do Rio Grande do Sul, a gente tem alerta de ciclone, gente, é isso mesmo. Alerta de ciclone nesta segunda-feira, dia 27, para a região sul do país. Então é muito possível que você esteja acompanhando aqui a nossa reflexão, pode ser de ouvido e ainda ouvindo, sabendo aí situações relacionadas a mais esse ponto de preocupação, pessoal. Olha, pedidos aqui. Se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faz isso, que toda vez que tem conteúdo novo, fresquinho aqui, você fica sabendo e recebe aí em primeira mão. Segundo pedido é se você ainda não fez circular aquelas roupas que estão só guardando espaço e energia no seu armário, no seu guarda-roupa, faz isso este ano. A gente tem mais motivos ainda, tem mais gente precisando ainda. E é sempre muito bom poder ajudar, porque afinal de contas, gente, sabe, uma frase que me chamou muito a atenção em várias postagens deste fim de semana foi alguém que disse assim, ó, quando a gente vê todos aqueles escombros colocados para fora de uma casa que foi invadida pela água, não é lixo, diz, é um cemitério de sonhos que está aí também. Então tem muita gente precisando de muita coisa por muito tempo. E sabe, o que é importante a gente fazer nesse momento? Estar, como disse o professor Luiz Augusto Fischer, num texto valoroso, que estou deixando para você aqui para consultar nos nossos links. Ele diz que a gente precisa, para ter uma observação cuidadosa, proveitosa de tudo isso e poder ajudar também da melhor maneira possível, que a gente precisa de um ponto de observação a salvo, literal e metaforicamente. Literal, que a gente precisa, se sentir acolhido, cuidado e principalmente seguro para fazer isso. E metafórico, porque ele diz, não dá para jogar com a ignorância, gente. É preciso, sim, se inteirar, saber das informações e, conhecer, por exemplo, institutos de pesquisa, institutos meteorológicos. Ele diz, puxa, tem alguns departamentos da universidade que nunca eram conhecidos, né, até então. Diz, num momento como esse, a gente fica sabendo de produções científicas, de informações que no nosso dia a dia nem fazem efeito, né? Efeito prático a gente não contabiliza como informação. Então é preciso ter esse ponto a salvo para entender, para discutir, para trazer com mais coragem também as análises necessárias para essa reconstrução e esse amparo. Gente, o momento é de muita solidariedade e é por isso também que ontem, no domingo, houve um jogo em que dois times não se enfrentaram, mas jogaram juntos. Foram os times chamados União e Esperança em favor da solidariedade para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Então a gente vê o quanto é possível mobilizar e o quanto cada um de nós, mesmo não sendo pessoas públicas, sendo pessoas anônimas no seu fazer cotidiano, o quanto cada um de nós pode, e pode por médio e longo prazo. Bem, eu quero aproveitar então e dizer para você que hoje, além disso, a gente fala um pouquinho de Jornada Mundial das Crianças, acontecida, né, ocorrida aí no último final de semana. A gente fala um pouco sobre voz do ChatGPT, versão 4, o que tem aí, que enrosco que aconteceu. E também fala um pouco sobre
O que temos hoje, 4 anos depois da morte violenta de George Floyd nos Estados Unidos? Vamos juntos, gente, porque olha, meta de solidariedade é que sempre juntos a gente aprende mais e sofre menos. Sabe que quero aproveitar para conversar com você um pouquinho sobre a reinterpretação ou a ampliação de sentido de uma palavra que geralmente a gente associa a eletroeletrônicos, quando fala em obsolescência, né? Quando fala em obsolescência nos dias de hoje, pensa logo naquela programada, que é para dizer assim, ó, terminar, né, ou parar de usar em certo ciclo um aparelho de telefone, por exemplo. Mas sabe, alguns especialistas dizem, olha, nós estamos com estruturas urbanas obsoletas. E isso se comprovou agora, por exemplo, por conta da inundação em Porto Alegre. Quando vem isso à mente, a gente diz, olha, mas Veneza vive inundada, né? Mas uma inundação controlada? A Holanda tem 60% do seu território abaixo do nível do mar e não vive alagada. Você diz, o que é isso, gente? Tecnologia bem empregada, cuidados, gente, e revitalização constante dessas estruturas que permitem que seja montada, criada, consolidada uma cidade segura nesses locais. E quero aproveitar para falar um pouquinho, gente, de utopia e distopia, porque, sabe, foi um tempo aí, vou dizer, por 2015, 2016, 2017, em que a gente revisitava muito a ideia de distopia, que é muito mais um medo de um futuro sombrio por conta dos indícios do presente que a gente tem, do que propriamente de um futuro ficcional, viu? E a gente falava muito disso por causa das ações terroristas naquele momento, sabe? Tinha muitos exemplos acontecendo, isso na Europa fortemente, e a gente trazia sempre essa informação, essa relação para falar de distopia associando a terrorismo. Hoje, agora, neste ano, a gente passa a observar um processo, gente, que se pode associar a um futuro distópico em relação às mudanças climáticas, em relação ao meio ambiente. Então é muito importante que a gente olhe para isso, que a gente entenda e que a gente haja de maneira direta e indireta, né? Sabe outra coisa, falando em distopia e, por exemplo, obsolescência, essas questões aí de inteligência artificial e tudo isso? Na última semana houve uma briga pública entre a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a assessoria jurídica da Scarlett Johansson. Gente querida, o que acontece aí? A versão mais nova, a versão 4 do ChatGPT, foi lançada com uma voz. E essa voz foi imediatamente associada a Scarlett Johansson, que fez a voz feminina da inteligência artificial no filme Ela, de 2013. Imaginem vocês, faz uma década, gente, e nós imaginávamos, mas também como uma distopia, que teríamos uma inteligência artificial, eu diria, ameaçadora, como temos agora o ChatGPT, né? Em vários âmbitos, em vários entendimentos que ainda precisamos processar sobre o tema, né? E o que acontece é que essa questão foi levantada e imediatamente a OpenAI foi acionada pela assessoria jurídica da atriz e a OpenAI disse não, a gente não imitou a voz. No entanto, pessoal, nem os amigos dela conseguiam distinguir diferença aí de voz. Então, imediatamente a OpenAI perdeu a causa e retirou a voz que imitava ou que era muito parecida, coincidentemente, com muitas aspas, com a voz da Scarlett Johansson. Bem, dizia o que acontece, o que isso pode desdobrar? Já vem um medo aí que estava presente também nas manifestações em Hollywood no ano passado, na greve de roteiristas, diretores, atores, que diziam assim, escuta, propriedade intelectual. A voz do ator também é uma propriedade intelectual. Aliás, a voz de todos nós que lidamos com ela, né, gente, como instrumento de trabalho. É propriedade intelectual. Dizia o que a gente pode recobrir enquanto não tem uma regulamentação adequada. Vou aproveitar e te lembrar que nós já fizemos programas anteriores aqui em que nós contamos, discutimos,
ferramentas já regulamentadas nos Estados Unidos, inclusive, né? Então, é importante observar isso e entender como isso pode se estender aqui para nós também. Jornada Mundial das Crianças, gente. 70 mil crianças se encontraram com o Papa Francisco no Estádio Olímpico de Roma no último final de semana. E para dar essa leveza, esse ar descontraído a esse encontro, fazer um cerimonial bacana aí, quem entrou em cena foi o Roberto Benigni, gente. Premiadíssimo, vencedor do Oscar com A Vida é Bela, e sempre trazendo esse tom de humor com muita generosidade. E ele brincou, inclusive, falando que os guardas tinham dito que ele não podia encostar no Papa, e ele pediu para dar um beijo no Papa. E foi uma situação, uma sensação, gente, daquelas que dá leveza ao ambiente, né? Agora, eu quero falar para vocês, relacionada a essa ideia de fazer uma jornada mundial das crianças, dizendo assim, por que isso tem a ver com o momento traumático que a gente vive em relação às enchentes? Porque as crianças, obviamente, são seres muito vulneráveis, gente, tanto na situação física, nesses momentos, quanto nas questões relacionadas ao emocional. Então, é preciso olhar, sim, com todo cuidado para as crianças num momento como esse. Quero aproveitar também, pessoal, pensando nessas características, para dizer, olha, o quanto a gente precisa, de fato, olhar melhor, não é só para a legislação que recobre o cuidado com as crianças, sabe? Mas é olhar melhor para os exemplos que arrastam as crianças a reproduzirem comportamentos. Quer ver? Em relação a uma situação como essa, de tragédia climática, dizer, puxa vida, como é que a gente está lidando com a produção de lixo e com o consumo nas nossas casas, né? Como é que a gente está ensinando as novas gerações a lidarem com isso, a serem mais, vamos dizer assim, cuidadosas com essa ideia de pegada ambiental ou pegada climática que a gente deixa no planeta, né? O que planeta nós estamos deixando para elas? E que pessoas estamos deixando para o planeta, né? Então é muito importante que isso vá além do discurso. Outra coisa que está tendo bastante pressão, assim, né? A gente está pressionando para fechar o cerco, é justamente não só a família, mas muitos ativistas e sociedade em geral. Nos Estados Unidos, quando a gente fala de mudar de discurso para a prática, para que se faça uma lei, e não só a lei, mas uma verdadeira reinterpretação, gente, de como é o trabalho de segurança, né? O trabalho de segurança feito pela polícia norte-americana. E essa força, ou essa promoção de reflexão, vem justamente no 4º aniversário de morte do George Floyd. Se você se lembra assim, mais ou menos, se diz, nossa, já foram 4 anos, pois é, a gente estava em plena emergência pandêmica, né, pessoal, em maio de 2020, e além das notícias e daquilo que não se sabia o que ia acontecer, também ainda de efeitos não mensuráveis, aquela situação a gente não tinha muito evidente o que podia vir pela frente. E aí toma os noticiários internacionais também essa situação de morte do George Floyd, né? E aí, a partir disso, a família, ativistas encampam essa batalha pedindo essa revisão, gente, nas regras de atuação da polícia norte-americana. Isso está muito forte, a pressão está grande, né? Ela não tem se esvaziado com o passar dos anos, ela tem aumentado. E eu estou deixando aí para você, inclusive, link para perceber como essas notícias internacionais têm se desdobrado nesse sentido. E olha só, gente, o que eu quero dizer a você nesta semana? Vamos ter feriado por aí, então um grande abraço para quem fará feriado, um grande abraço para quem ficará trabalhando e um grande abraço para os voluntários que têm feito toda a diferença, têm se desdobrado para minimizar os impactos, para dar um pouco mais de alento para as pessoas que precisam tanto nesse momento. E quero dizer que te espero no mês de junho aqui,
Espero que sempre com melhores notícias, viu? Para todos nós, na semana que vem. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem.